Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo na Escola Bíblica Dominical para meditarmos na Palavra do Senhor, para estudarmos essa lição da EBD. E o título da nossa lição de hoje é Somos uma só carne. E agora? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero convidar você para que estejamos orando, agradecendo ao Senhor pelo dia, né, pelo cuidado dele, pelos livramentos dele e pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Vamos orar? Pai do céu, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, obrigada pelos livramentos, pelo cuidado. Ó Deus, pedimos agora a tua bênção sobre o estudo dessa lição, que tu possas fortalecer, Senhor, os nossos casamentos, as nossas famílias. Dá-nos sabedoria, Senhor, vinda dos altos céus, para que possamos viver conforme a tua vontade, em paz, em harmonia familiar. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para o estudo da nossa lição de hoje. Somos uma só carne. E agora? E o texto bíblico é Efésios 5, 22 a 33. Então corre aí, pega a sua Bíblia, pega seu celular e abre em Efésios 5, de 22 a 33. Eu vou estar fazendo a leitura, você pode estar acompanhando aí, tá bom? É um texto assim que muitas mulheres têm agonia, alguns textos que alguns homens nem prestam atenção, mas é um texto muito importante para que o casal possa viver em harmonia conjugal. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de igreja, de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Somos uma só carne agora, né? Tantos planejamentos para festa de casamento, recepção, buffet, vestido, roupa, madrinhos, padrinhos, lua de mel, e aí tem toda aquela coisa linda, maravilhosa, gloriosa, o conto de fadas. E quando chega em casa, a rotina massacrando, pegando pesado, os problemas da vida, as contas para pagar, né? Os boletos, e aí nem todo mundo está muito preparado para isso. Mas para todo mundo é um grande desafio, né? O casamento é um grande desafio. E a vida dois, ela é desafiadora mesmo, né? São pessoas que se unem por amor, porque querem compartilhar a vida, porque querem fazer uma a outra feliz, porque querem constituir uma família, ter filhos, mas são pessoas muito diferentes, né? São pessoas distintas, que vêm de famílias distintas, famílias com características
e muitas vezes a família do marido é muito diferente da família da esposa. E quando os recém-casados se unem sempre, né? Não vou dizer que quase sempre, é sempre um choque de realidades, né? E o casal ele precisa estar muito preparado para isso e estar se adaptando a essas questões, né? Sendo flexíveis, sendo maleáveis. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, 22 a 33, que foi o texto que a gente leu, destacou que ninguém nunca machucou a sua própria carne, né? Você não fica aí se beliscando, se mordendo, se batendo. Você faz isso? Não, né? Então, ninguém conscientemente maltrata seu próprio corpo, pois qualquer prática de mutilação é uma violência aos aspectos da natureza humana, é pecado, né? Mas é preciso alimentar o corpo e o desenvolvimento, seu desenvolvimento e cuidar dele para a proteção e estabelecimento do bem-estar. O casamento é a gente sempre usa aquela figura da planta, né? É como uma planta. Se você parar de colocar ela no sol, parar de regar ela, parar de adubar ela, e algumas pessoas até conversam com as plantinhas, parar de conversar com ela vai definhando, perdendo seu encanto, perdendo sua beleza, perdendo a sua força, adoecendo e morrendo. Assim também é o casamento. Então o relacionamento conjugal, ele necessita de ações de carinho, de diálogo, de respeito, de cumplicidade, né? Anos de casamento são feitos de atitudes diárias. Então é aquela coisa, todo dia você cultiva, todo dia você dá uma palavra de carinho, todo dia eu te amo, é todo dia um beijinho, todo dia eu posso te ajudar, você tá precisando do quê? Sabe? É uma parceria. Casamento é uma parceria. Os dois não são competidores entre si. Os dois são parceiros e eles têm, né, o casal tem um propósito em comum, tem essa parceria mesmo. O primeiro título aí diz assim: conceituando a expressão numa só carne. 1.1, união fisiológica. Então, essa expressão numa só carne tem vários aspectos. O primeiro aspecto é essa união fisiológica, né? E aí, se você não lembra das suas aulas de escola de biologia, eu vou dar uma lembradinha para você agora, tá bom? As células humanas têm quantos pares de cromossomos? 23, dos quais 22 não apresentam diferenças entre machos e fêmeas. São os autossomos, lembrou? Os outros dois cromossomos heterossomos ou cromossomos sexuais apresentam diferenças. As mulheres possuem 2 cromossomos sexuais perfeitamente homólogos. Lembra? Mulher é XX. E homem XY. A ciência comprova que a mulher veio do homem, os autossomos, pela questão dos autossomos, né? Mas ambos são diferentes entre si, pois se completam biologicamente para a perpetuação da espécie, os heterossomos, né? Essas palavrinhas, faz tempo que a gente não lembra delas, né? A estrutura anatômica masculina e feminina possibilita-lhes a perfeita união. É muito lindo, né? Você pensar nisso, que Deus criou esse encaixe. Numa outra aula eu lembrei do aquele brinquedinho Lego, né? Que são as pecinhas de encaixe. E Deus fez o homem e a mulher assim também. Eles se completam, eles se encaixam, né? E é uma coisa maravilhosa. Ainda sobre essa expressão uma só carne, o próximo ponto aí é a união sociológica. Falamos da união fisiológica e acontece também uma união sociológica. Antes da criação da mulher, não havia comunicação plena entre o homem e os animais. Lembra que a gente falou sobre isso? Ele via lá, Adão via lá os bichinhos com seus pares e ele estava sozinho, ele não se completava, pelo fato de pertencerem a espécies diferentes. O ápice daquilo que se entende por relacionamento deu-se quando Deus formou a Eva a partir de um elemento retirado de Adão. Qual foi o elemento? A costela. É importante destacar que a história da civilização humana é calcada nessa inter-relação homem, mulher e sua prole. E isso é lindo demais. A família criada por Deus.
Mas uma só carne, a expressão uma só carne, refere-se também a uma união espiritual. A união conjugal também é um reflexo da união divina. E a unidade de Deus é retratada na união entre o homem e a mulher. Quando Deus diz lá, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse verbo hebraico, vedavak, unir, também pode ser traduzido por colar ou cimentar. Deus tomou uma das costelas de Adão, mas depois ele cimentou nele a mulher. O Criador, Deus, separou os dois e depois uniu, cimentou. E essa tradução, se une, remete à palavra casa. Olha que interessante, no sentido de família, indicando que o homem e a mulher precisam ser firmes e bem cimentados. A casa, a família, precisa ser cimentada na rocha, no alicerce que é Jesus. Bem, o próximo título ali, é o número 2, fala assim, 2 pessoas em um único teto. E muitas vezes é aí que o bicho pega, né? Quando vão para casa, às vezes o namoro e o noivado é uma beleza. Quando casa, às vezes a coisa muda de figura. 2.1, o casamento e a união de histórias distintas. Bem, como nós falamos lá na introdução, cada pessoa, cada membro, cada cônjuge vem carregado das suas próprias, vou usar uma palavra difícil, idiosincrasias, né? Cada um foi criado de um jeito, uns numa família grande, numa família pequena, numa família rica, numa família pobre, numa família de classe média. Às vezes são de raças diferentes, um é negro, outro é branco, outro é pardo, outro é índio, né? De culturas diferentes, de grau de estudo, né? Grau escolar diferente. E isso, quando os dois se juntam, muitas vezes e gera conflitos. Imagine o tamanho do desafio. As heranças sociais de 2 pessoas absolutamente distintas, diferentes, são levadas para dentro de uma mesma casa. E essas pessoas precisam aprender, saber a lidar com essas heranças da noite para o dia, sem nenhum tipo de treinamento, né? Na verdade, esse não é sem nenhum tipo de treinamento, até porque o namoro e o noivado é esse período que você tem para conhecer outra pessoa. Então, algum treinamento você tem, não é mesmo? Você não acorda de manhã, oi, tudo bem? E no dia seguinte você casa. O namoro e o noivado são 2 fases da vida, pré-casamento, que são muito importantes e devem... é o período para a gente fazer as avaliações, né? E aí ele dá exemplo aqui de um rapaz e de uma moça. Eu vou ler para vocês. Suponhamos que um rapaz tenha sido criado com 11 irmãos. O pai amava uns mais do que os outros. É errado isso, né? E a mãe preferia um em detrimento dos outros. Errado também. Certamente nesse ambiente, inúmeros conflitos e traumas são instalados. Continuemos supondo que uma filha única, tratada com toda atenção e carinho e ternura, resolva se casar com um desses 12 filhos dessa família. Pergunto, será fácil o relacionamento entre eles? Aquele rapaz, numa família grande cheia de filhos, onde ele não era o preferido, nem da mãe nem do pai? Não, diversas adaptações e mudanças deverão ocorrer a fim de possibilitar o êxito, o sucesso desse casamento. O próximo tópico, 2.2, diz assim, o casamento e o respeito aos limites. Os homens, olha só, homens, preste atenção no que o autor da lição, que é homem também, está dizendo. Creio que é homem, né? Os homens tendem a não dar a devida atenção às necessidades da mulher ou àquilo que as agrada. E isso é um grande equívoco. E aí ele vai dando alguns exemplos, né? Por exemplo, muitos homens não lembram quando foi o primeiro beijo, não lembram a primeira vez que disseram
eu te amo, a data de aniversário da esposa, ou quantos anos de casamento os dois estão fazendo. Às vezes não lembra nem a idade dos filhos ou a idade da esposa, né? E são pequenas coisas que você talvez, homem, esteja falando, isso tudo é besteira, o importante é que eu amo ela, eu tô com ela. Mas não se engane, essas coisas, que são as pequenas coisas, é que fazem um grande casamento. Atenção nessa frase. As pequenas coisas é que fazem um grande casamento. E muitos casamentos acabam por falta dessas pequenas coisas, ou por pequenas coisas que acontecem no dia a dia, que não são trabalhadas, que não são conversadas e que arruinam o casamento. Às vezes a gente acha que um casamento acaba porque aconteceu uma grande tragédia na família, adultério e outras coisas muito severas, muito sérias, e aí o casamento acaba. Mas não se engane, a maior parte dos casamentos acabam por essa gotinha que vai caindo, 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 e uma hora o copo transborda, né? Então, a gente precisa conhecer bem o outro. O diálogo, ele é muito importante. Aquela hora de vocês deitarem na cama à noite juntos para conversar sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre os objetivos que têm sido cumpridos, sobre a educação dos filhos, né, sobre o futuro, isso é muito importante. Quando as características do outro cônjuge não são consideradas, cobranças não são feitas com veemente dureza. Por exemplo, eu, Carolina, tenho um marido que ele é meio esquecido. Então, eu não vou cobrar com tanta veemência alguma coisa tipo assim, amor, qual o dia do aniversário ele sabe. Deixa eu ver outro exemplo. Qualquer outro exemplo. Às vezes ele esquece quantos anos o filho tem, acha que tem um pouquinho a menos, né? Eu não vou cobrar ele, então assim, não vou achar um absurdo tão grande ele não saber, porque eu sei que ele é esquecido, né? Para vocês terem uma ideia, normalmente ele não sabe quantos anos ele tem. Ele diz assim, Carolina, a idade muda todo ano, como é que você quer que eu decore quantos anos eu tenho, né? Às vezes liga banco e pede aqueles dados para saber se é ele mesmo, né? Pergunta, qual a sua idade? Ele não sabe, aí ele grita, amor, quantos anos eu tenho? Aí eu grito a idade dele para ele. Porque, então, como é que eu vou exigir essa questão de data ou de outras coisas assim, com muita dureza? Eu não vou. Agora, se ele tivesse uma memória incrível, maravilhosa, o pessoal fala, né, memória de elefante, eu ia exigir sim, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com essas questões do outro, do cônjuge. Assim é possível desenvolver e utilizar as habilidades naturais de ambos em prol do sucesso da família, né? O que você tem de qualidade? O que você tem de defeito? Então a sua qualidade fala mais alto que o seu defeito. Se os defeitos estão falando mais alto que as qualidades, aí é um grande problema. Quando conhecemos o outro e nós mesmos, buscamos atuar em nossos defeitos com vistas à superação e aprimoramento das potencialidades. Então é muito interessante, porque às vezes a gente fica olhando só para o outro, só que a gente não se conhece, a gente não admite que é imperfeito, que é falho. Se você se perguntar, fulana, quais são os seus defeitos? Ou Carolina, quais são os defeitos? Eu vou saber dizer para você quais são os meus defeitos, e aí eu posso me corrigir e melhorar, né? Os limites devem ser respeitados, mas ambos precisam superá-los e potencializar as virtudes, né? Os defeitos a gente tenta minimizar e as qualidades, as virtudes, a gente tenta potencializar. Se eu sou boa numa coisa, eu vou ser muito boa mesmo. Digamos que eu faça um estrogonofe maravilhoso e todo mundo gosta, eu vou potencializar, eu vou fazer melhor, e toda vez que eu fizer vai ser aquele que é nota dele. Mãe, esse foi o melhor. Meus filhos falam, né? Quando eu faço um estrogonofe, mãe, esse foi o melhor de todos. Aí passa uns dias, eu faço faço outro. Daqui a pouco, mãe, esse foi o melhor de todos. Isso é muito bom. No relacionamento a dois, a gente também tem que potencializar as nossas qualidades. Aquilo que a gente tem de bom e de melhor. O próximo tópico, 2.3, diz assim: o casamento e a mutualidade. Mutualidade é a qualidade do que é mútuo. Implica em reciprocidade, permutação, troca. Significa dizer que quando há mutualidade,
os envolvidos trabalham para o bem-estar do todo, né? Como eu falei, casamento é uma parceria. Não são dois competidores entre si, né? São dois parceiros. E um faz de tudo para agradar o outro, né? Se você sabe que um homem, seu marido gosta muito de determinada ação sua, atitude sua, você vai se empenhar para estar fazendo aquilo, né? Digamos assim, as mulheres gostam muito que os maridos trabalhem nas coisas da casa. Pinte a casa, conserte um telhado, corte a grama e faça coisas assim. Nós amamos, né, meninas? Eu amo. E quando o marido passa assim, muito tempo sem fazer, aquilo vai incomodando, né? Então a gente vai com jeitinho, amor, precisando pintar ali e tal, fazer isso, fazer aquilo, né? A gente vai com jeitinho. E se o homem entende que isso é uma forma da mulher se sentir amada, se sentir querida, valorizada, ele vai lá e faz, né? E o homem, quando ele gosta que a mulher faça determinada outra coisa para ele, é uma coisa que faz ele se sentir muito bem, você vai se empenhar também em fazer, né? E eu tenho um exemplo que eu gosto muito em relação a casamento, que assim, casamento não é jogo de tênis ou de ping-pong, né? Onde joga a bola e um tem que sair vencedor. Mas casamento é um jogo de frescobol, né? No frescobol não há ganhador, não há vencedor, né? Os dois têm que manter a bola no ar, né? Um joga pro outro, depois o outro joga, pá, 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 pá. Se a bola cair, perde o jogo, né? Então o casamento é assim, é um frescobol, a gente tem que deixar sempre a bola no ar, jogando, uma hora a bola tá com um, uma hora a bola tá com outro, né? Mas se a bola cair, já era. Então o casamento é parceria. E como Paulo falou em Efésios 5:28, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu acho linda esse versículo, lindo esse versículo. Bem, o próximo tópico, o tópico 3, fala sobre Cristo e a igreja, o casamento ideal. Essa figura da igreja como a noiva de Cristo é muito linda, né? Vocês lembram quando a gente estava estudando Cantares de Salomão, na igreja ainda presencialmente, né? E nós falamos sobre essa figura, e lá em Cantares a gente tinha também esse olhar, né? Sobre a noiva de Salomão e a sunamita, como Cristo e a sua igreja. O casamento entre Jeová e Israel. Jeová no Antigo Testamento é descrito como o marido do povo de Israel. Oséias é o exemplo clássico dessa comparação. Se você puder conhecer o livro de Oséias, ler lá, você vai entender melhor isso. E é um livro assim, muito lindo, que fala sobre o relacionamento de Deus e do povo. E por meio dessa história desse profeta, o profeta Oséias, Deus demonstrou o seu amor para com o seu povo israelita. Deus falou assim para Oséias: Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição. Mandou Oséias ir procurar uma prostituta e se casar com ela. E aí Oséias foi obediente. Casou-se com essa prostituta, amou-a, dando ela um nome, uma honra, uma posição de honra, porque a mulher já não tinha lá grandes posições na sociedade naquela época, né? E uma prostituta, você imagina só como seria. E deu a ela também uma família, né? Filhos. Ele a tratou com dignidade, fidelidade e muitíssimo amor. Porém, Gomer, a mulher de Oséias, ex-prostituta, foi infiel e voltou às antigas práticas, né, de prostituição. Mesmo sofrendo as consequências dessa traição, Oséias a perdoou. É interessante que quando eu lembro da história de Oséias, eu lembro dos nomes que Oséias deu aos seus filhos, né? O primeiro filho dele foi Jezreel, que significa Deus espalha. Deus diz que vai dar fim ao reino de Israel, olha só. Aí ele tem o segundo filho, Lo-Ruama, desfavorecida, olha o nome. Ô desfavorecida, vem cá. Ô desfavorecida. Pesado, mas tem um significado. Deus não mostraria amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Você vai entendendo, quando você lê o livro de Oséias, fala desse relacionamento
né? De que, eu amo Deus, eu sirvo Deus, daqui a pouco eu tô em idolatria. Eu vou, e Deus perdoa, eu me arrependo e vou cair de novo no erro. Aí ele tem um terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo. Olha só. Deus diz, vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Né? Quando a gente lê a história de Israel, a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê o tempo todo essa relação, né? O povo de Deus ama a Deus, serve a Deus, daqui a pouco não serve mais, não ama mais, cai no pecado de idolatria, se junta com homens de Deus, se junta com mulheres que não são de Deus, e aí tudo desanda, os reinados desandam, as famílias desandam, né? Então Deus revelou o seu amor aos israelitas quando libertou eles do cativeiro egípcio. Vocês lembram dessa história, né? E fez o seu povo, né? Agora vocês são o meu povo, são as ovelhas do meu pasto. Mas Israel cometeu adultério espiritual a seguir outros deuses, assim como Gomer cometeu adultério contra o seu marido Oséias. O povo de Deus cometeu um adultério contra Deus. Mesmo diante de tamanha infidelidade, o povo israelita, após sofrer as consequências dos seus atos, se voltaria para Jeová e seria perdoado e restaurado. E glória a Deus por isso, né? Que Deus nos ama, Deus nos perdoa quando há um arrependimento sincero. E dentro do casamento também, de uma relação marido e mulher, de uma relação conjugal, o perdão, o arrependimento, ele deve estar sempre presente. Se eu errei, eu me arrependo, eu vou lá para o meu marido e peço perdão a ele, peço perdão a Deus. É muito interessante também ressaltar que quando eu erro um determinado aspecto, eu não tenho que ficar errando mais num determinado aspecto, né? Quando eu me arrependo totalmente, de coração, eu tenho que me esforçar para não cometer mais o mesmo erro. O outro ponto 3.2 aqui fala sobre a união de Cristo e a igreja. Jesus, ele falou também sobre o casamento. A gente vê assim, no Novo Testamento, Paulo falando muito claramente, como esse texto de Efésios que nós lemos, sobre o casamento. Mas Jesus se posicionou a respeito de divórcio. Vocês lembram? Ele comparou o reino dos céus a um rei que celebrou as bodas, o casamento do seu filho. Ele propôs as parábolas das 10 virgens que se saíram ao encontro do esposo. Ele falou sobre o casamento pós-túmulo. Ele deu tanta importância que o primeiro milagre feito por Jesus, onde foi? Numa festa de casamento. Ali ele iniciava, naquela festa de casamento, o seu ministério. Então, Jesus ratificou o casamento, o valor do matrimônio. E para a gente concluir a nossa lição de hoje, nós não podemos banalizar o casamento. O casamento ele tem estado muito banalizado. As pessoas não dão mais o devido valor, não querem casar, vamos morar junto, vamos morar na casa dos seus pais, a gente vê se a gente se dá bem, vamos assinar o contrato de união estável, né? Tantas coisas. O casamento hoje não tem, mas infelizmente, pela sociedade, tido o valor, aquele valor todo especial que Deus deu, que Jesus deu, que Paulo nas cartas dele deu, que deveria ter, né? Agora, não é aceitável justificar o fim de uma aliança, né? Apresentando como motivo incompatibilidade de gênios. A gente se separou porque a gente não deu certo. E a gente foi deixando de se gostar, deixando de se amar. Busque soluções com graça divina, oração e disposição. Você não pensa que você vai casar e casei e fui feliz para sempre, serei feliz para sempre. Não, casamento dá trabalho, casamento dá muito trabalho. Ser feliz dá trabalho, fazer o outro feliz dá trabalho, fazer filhos felizes dá trabalho. Então não pense, casamento não é série da Netflix de romance, filme da Netflix de romance, de Hollywood de romance, não é. Ser feliz
dar trabalho. Manter-se casado, dar trabalho. Atue em conjunto para o sucesso da sua família. Não desista. Deus pode e quer operar um milagre e proporcionar alegria na sua casa. Se o seu casamento nesse momento está passando por dificuldades, primeiro de tudo, mas é o primeiro lugar. O que eu tenho que fazer, Carolina? Eu estou em dificuldade. A primeira coisa é você se apresentar a Deus de joelhos em oração. Senhor, socorro. Senhor, não sei o que fazer. Eu por mim mesma posso muito pouco, mas eu sei que com a tua bênção, o Senhor pode restaurar a harmonia entre mim e o meu marido, entre mim e a minha esposa. Depois de você orar, passa alguns dias orando, lendo a palavra, se alimentando, em contato íntimo, profundo com o Senhor. E fala, Senhor, tal dia eu quero, ou quando o Senhor me mostrar, eu quero procurar meu marido e ter uma conversa mais séria. E vai em oração, debaixo da oração, para conversar com seu marido ou com a sua esposa, uma conversa sem acusações. Mas assim, eu sei que nós estamos passando dificuldades, tá difícil. O que você quer que eu melhore? O que eu preciso melhorar? E aí o outro vai e diz, se precisar fazer uma listinha, faz, do que fazer, do que melhorar. E o outro também se coloque, porque não acha que você está perfeita, porque não existe perfeição. Todos têm o que melhorar. Então tenham essa conversa sem acusações, debaixo de oração. Comecem a orar os dois juntos, tirem um tempo. Vamos começar orando? Tá difícil? Tá. Vamos começar orando todo dia juntos? Vamos. Sem acusações. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grande e poderosamente, a sua família. É o desejo do meu coração.